Vamos lá. A gente estava estudando limites, né? Então, vamos continuar estudando limites. Limites. Tá? É o seguinte, olha, nós já começamos o estudo de limites e a situação é assim, ó. Eu pego aqui uma função de várias variáveis, né? Uma função de Rn em R, e pego aqui um ponto de acumulação do domínio aqui dela, né? P0 aqui, um ponto de acumulação do domínio da função, esse conjunto A aí. Tá? Olha, aí tá, eu tenho a minha função de A contida em Rn em R, P0 um ponto de acumulação do domínio dela, e aí eu quero calcular o limite dessa função quando x tende para esse ponto de acumulação aí. É isso, quero calcular esse limite aqui, né? E aí nós vimos duas situações a respeito disso, de cálculo de limite, né? A primeira situação aqui é quando essa função aqui é contínua nesse ponto, né? Então, f é contínua em P0, né? Aí, nesse caso, o limite da função quando x tende para P0 é só você substituir o ponto na variável, né? O x no lugar do x, o y no lugar do y, se tiver mais variável, é só calcular a função no ponto. É esse que é o limite, né? Essa foi a primeira situação. A segunda situação que nós vimos, a segunda situação de cálculo de limite, era assim. Eu ia calcular o limite da função, e aí, quando eu substituo o ponto, dá 0 sobre 0. Quer dizer, o ponto não está no domínio da função. Então, não faz sentido você se perguntar se a função é contínua ou não naquele ponto, né? E aí, o que a gente fazia então? A gente ia em busca de outra função que fosse igual àquela outra no domínio daquela outra, essa outra função aqui com um domínio maior, né? Contendo o ponto onde aquela não podia ser calculada, e essa função contínua no ponto onde eu quero calcular o limite. Aí o limite é o valor eu recaio naquele caso anterior ali, né? Então era essa a situação, assim. Eu tinha esse limite aqui para calcular, aí eu não podia substituir esse ponto aqui. Mas eu achava uma outra função aqui, eu achava uma função g, né? Essa função g tal que o domínio da f tá contido no domínio da g, né? E a f de x é igual a g de x, né? Para todo x pertencente ao domínio da f. Elas são iguais. E, além disso, a g é contínua em P0. A g é tal que o domínio da f está contido em P, e o P0 pertence ao domínio dela, né? Aí, quando acontece isso, então o limite da f de x quando x tende para P0, é igual ao limite dessa g, né? Quando x tende para P0, que é o g de P, né? Era isso. Um exemplo que nós vimos desse caso foi essa função aqui, olha, o limite dessa função, raiz de x menos raiz de y sobre x menos y, quando xy tende para 1, né? Essa é a função f, no caso, ali. E aí nós vimos que essa função era igual a esta outra aqui. Quando xy
tende para 1, né? Essa é a função g. Essas duas funções eram iguais, mas o domínio desta aqui é maior que o domínio desta, porque o domínio dessa contém o ponto 1 e o domínio dessa não. Mas nos pontos do domínio da f, elas são iguais. Então os limites são iguais. Aí então você só substituía aqui e dava meio, né? Era isso, era isso. Essa foi a nossa segunda situação sobre limite. Agora nós vamos ver uma terceira situação. Uma terceira situação, que lembra muito a situação lá do cálculo 1, que é assim, olha, que é assim. Terceira situação envolvendo o limite. Como eu disse na aula passada, nós vamos ver 5 situações. 5 situações, né? Agora a terceira. Terceiro caso de cálculo de limite, né? Olha, esse terceiro caso é assim, ó. Você quer calcular o limite da função f, né? Quando x tende para p0. Você não sabe quanto é esse limite. Mas você observa que essa função f, ela é igual ao produto de duas funções. Ela é igual ao produto de duas funções, no mesmo domínio dela. Então, o limite dela vai ser igual. Diga, eu vou chamar de g de x e h de x. Ela é igual a essas daqui. Tá? E eu observo o seguinte, que essa g, o limite dessa g de x, quando x tende para p0, é zero. É zero. E essa h é limitada. H de x é limitada. Lembram das funções limitadas que estudamos na aula passada? Se isso acontece, aí esse limite é zero. Tá? Aí esse limite é zero. Então, se você consegue fatorar a f como produto de duas funções, uma tem limite zero e a outra é limitada, a gente simboliza, para não escrever isso tudo aqui assim, a gente simboliza assim, ó. Essa o limite é zero, essa é limitada. Então é zero o limite, né? É zero, tá? Olha, isso acontece no cálculo 1, né? Conforme eu já falei para vocês, né? É a mesma situação do cálculo 1, tá? É a mesma situação do cálculo 1. Por exemplo, como eu disse, olha, lá no cálculo 1, esse limite aqui, ó. Quanto é esse limite quando x tende para zero? Olha, essa tende para zero, essa é limitada. Então é zero, né? É zero. Agora, cuidado, pessoal. Tem gente que pensa assim, usa essa propriedade lá do cálculo 1 de maneira indevida, né? Porque a pessoa pensa assim, se essa aqui tende para zero, zero vezes qualquer coisa é zero mesmo, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Quando você multiplica um número por outro, 1 é zero, o resultado é zero mesmo. Zero vezes qualquer coisa é zero. Agora, zero vezes qualquer número é zero, né? Agora, em se tratando de limite, não, né? Uma função pode tender para zero, e aí você multiplicar essa função por outra, e o limite não ser zero. Olha, por exemplo, ó, o limite da função x vezes a função 1 sobre x, quando x tende para zero. O limite dessa é zero. Mas quando eu multiplico uma pela outra, dá 1. Então o limite aqui, essa função é igual a essa aqui, ó. E o limite da constante é a própria constante, entendeu? Então não é verdade que uma função que tende para zero, multiplicada por outra, vai ser zero sempre, não. Só vai ser zero se essa tender para zero e essa for limitada. É o caso aqui. Aqui não está dando certo porque essa não é limitada. Se ela fosse limitada, daria zero, entenderam? É isso, tá, pessoal?
Isso é um teorema do cálculo, né? Que é do cálculo de uma variável ou de várias variáveis. Eu vou escrever aqui esse teorema. Ó, é um teorema. Teorema, ó. Nada mais é do que isso, esse teorema. Se você vai calcular o limite do produto de duas funções, uma tem limite zero, outra é limitada, o resultado do limite é zero, tá? Então vamos escrever aqui. Sejam duas funções de várias variáveis. Pode ser n igual a 1, n igual a 2, qualquer n. Né? Duas funções aí. Sejam aqui funções com o mesmo domínio A. E P0, um ponto de acumulação de A. Um ponto de acumulação de A. Né? Se... Não, eu vou escrever como eu estava escrevendo, G e H. G e H. Sejam as funções G e H. Se o limite da G, quando x tende para P0, é zero, e H é limitada, então o limite do produto é zero. O limite de g de x, h de x, quando x tende para zero, é zero, tá? É isso. Por que é verdade isso? Por que quando uma tende para zero e outra é limitada, e eu calculo o limite, dá zero? Por quê? Se alguém perguntar para você, por que é verdade isso? Aí você tem que convencer a pessoa, né? Aí é aquele negócio de épsilons e deltas, né? Aquele negócio de épsilons e deltas. Tá bom? Que é sempre enrolado, né? Eu vou fazer aqui. Mas não se desespera, não vai cair na prova, não. Eu vou fazer só a título de... Olha, é assim. Por que é verdade isso? Ó, a H é limitada, tá? A H é limitada. Então, o que significa isso? Significa que existe um número m maior que zero, tal que a módulo da H de x é menor ou igual que esse m, para todo x pertencente ao domínio da H, que é o A aqui, ó. Tá? Agora eu vou querer mostrar então que esse limite é zero. Ó. Então eu vou fazer assim, aquele negócio lá. Dado epsilon maior que zero, considero o número epsilon sobre esse m, que é maior que zero também. Para esse número, como o limite da g é zero, para esse número aí, existe delta maior que zero, tal que, se o x está em A e a distância do x ao P0 é menor que delta, então a distância do g de x ao limite dela, que no caso é zero, é menor que esse número. Mas g menos zero é g, né? Então aqui fica g de x, tá? É isso. E aí eu vou calcular então a distância de g de x, h de x ao zero. Fazer isso menos zero é ele próprio. Isso aqui é g de x, h de x. Agora o módulo do produto, isso aqui são dois números reais. O módulo do produto é o produto dos módulos. Isso aqui é g de x vezes módulo de g de x vezes o módulo de h de x. Esse módulo aqui é menor que delta epsilon sobre m. Então isso aqui, no lugar deste número, eu coloco epsilon sobre m. Aumenta, porque ele é... E no lugar este número é menor que m. Eu vou colocar m aqui.
Então, o resultado, quando eu substituo esse número por um maior que ele, e esse por um maior que ele, aumentou. Aí esse corta com esse, e isso é epsilon. Então, a gente prova aqui o g de x, h de x, menos 0 é menor que epsilon. Pronto, então eu tenho assim, eu estou nessa situação, ó. Dado epsilon, existe delta, tal que se o x pertence ao domínio das funções e a distância dele ao P0 é menor que delta, então a distância da função calculada nesse x ao zero é menor que epsilon. Então, o limite dela é zero. O limite dela é esse número aqui. Tá? É isso aí a demonstração, entendeu? Então, se você diz assim, olha, tem esse teorema lá, viu? Se uma tende para zero e outra é limitado, o resultado do limite do produto delas é zero. E a pessoa pergunta, mas por quê? Aí tu explica, olha, por causa disso, disso. E a pessoa fica convencida, né? A pessoa se convence. Né? Tá bom? É assim que funciona esse negócio, tá, pessoal? É assim que funciona, mas isso a gente não vai exigir de vocês, só para vocês verem, terem uma ideia, né? Aí quando aparecer uma coisa assim, vocês pensam, isso deve ser aquele negócio de epsilons e deltas, tá bom? O que é importante é vocês saberem usar o teorema, né? Usar o teorema. Vamos usar o teorema, então. O que vai aparecer na lista de exercício, talvez na prova, é o uso do teorema, né? Então, olha, por exemplo, olha, aparece esse limite aqui para vocês, ó. Limite de x ao quadrado sobre limite de x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando xy tende para 0, 0. Quero calcular esse limite aí. Está aqui a minha função f de xy. Aí eu substituo os pontos aqui, o x no lugar do zero, no lugar do zero x, no lugar do y, 0. Vai dar 0 sobre 0, né? Essa função não está definida aqui. Então, ela não é aquela primeira situação da função contínua nesse ponto. Ela também não é aquela segunda situação, de você ir atrás, de simplificar, fatorar, não dá também. Ela vai ser esse caso aí, porque essa função aqui, você vai poder escrever assim, ó. Você pode escrever isso aqui assim, ó, x vezes x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Essa é a função f, que eu quero calcular o limite. Essa é a função g, e aquela outra h. Tá bom? É isso. Observa que essa função g aqui, o limite dela, quando xy tende para 0, 0, é 0, porque ela é uma função contínua. Vocês lembram? É a função primeira projeção. Ela é contínua. O limite dela é só você substituir o ponto nela. O ponto, no caso, é só o x, ela só depende de x. Ela é uma função independente da segunda variável, da y. E essa aqui é limitada. Essa aqui é limitada, que nós já estudamos essa função aqui. Então você vai dizer, olha, vamos combinar uma coisa aqui, Quando você for calcular um limite tal como esse, e você for usar aquele teorema, para você falar para mim que você está usando aquele teorema, olha, professor, eu vou usar esse teorema agora, tá? Você faz assim, essa tende para 0, essa é limitada. Aí eu já vou saber, o Lili está usando aquele teorema. Aí aqui é 0, tá? É isso, tá bom então? É assim, você pega a função, ela é uma indeterminação, o limite, mas você fica olhando lá para ela, mas essa função aqui dá para ajeitar, escrever assim, como produto de duas, uma que tende para 0 e outra que é limitada. Mas olha, para você usar esse teorema, você tem que conhecer as funções limitadas. Lembram da aula que tivemos sobre função limitada?
né? Só recapitulando aqui, ó, algumas funções que nós vimos que são limitadas, né? Essa aqui é limitada. Eu disse, ó, essas funções, eu vou escrever com Z para não ficar confundindo. Essa aqui é limitada, né? É o caso dessa aí. Olha, se essa é limitada, essa aqui também é, de modo análogo, ó. Y sobre x² mais y² também. Né? Essa aqui é limitada porque esse denominador é maior ou igual que esse numerador. Aqui também, tá? Então, essa aqui é limitada. Tá? Aí também essa aqui vai ser, pela mesma razão, a mesma demonstração lá que eu fiz para provar que essa é limitada, você mostra que essa é limitada, tá? E várias outras. Essa aqui é limitada. Essa aqui é limitada. E aí só de 2 variáveis. Você tem de 3 variáveis também, tá bom? São funções limitadas. Agora, cuidado, cuidado. Não vai ser aloprado, né? E pensar que função que não é limitada é. Olha, essa aqui não é limitada. Não é limitada. Tá? Essa função, por exemplo, se você fizer y igual a 0, ou seja, se você calcular essa função nos pontos x, y, em que o y é 0, o que vai acontecer com ela? Vai ficar x sobre x², porque o y é 0. E isso aqui é 1 sobre x. Quando x é muito pequeno, isso aqui é muito grande. Essa função não tem um limitante. Só para esses pontos da forma x0. Para esses pontos, se você pegar x cada vez mais próximo de 0, ela vai crescendo, crescendo. Pega x igual a 0,1, dá 10. Pega x igual a 0,01, dá 100. Pega x igual a 0,001, dá 1000. Entendeu? Então essa função não é limitada, ela vai crescendo muito quando eu estou perto da origem. Tá bom? Então cuidado. Esta é limitada, mas esta não. Tá? Porque por que eu estou falando isso? Eu já vi gente... Depois eu falo. Vamos ver mais um exemplo aqui, mais um exemplo. Essa função aqui, ó. Limite de xy tendendo para 0, 0. Aqui, por exemplo, x ao cubo, y ao quadrado sobre raiz de x² mais y². Ó, quer calcular esse limite aí? Mas você, ó, substitui os pontos da 0 sobre 0, é uma indeterminação. Como é que você vai se haver aí? Ó, você pode fazer assim, ó. Isso aqui é o limite, xy tendendo para 0, 0. Isso aí você pode escrever assim, ó, x² y² vezes x raiz de x² mais y², né? Quando eu multiplico essa vezes essa, dá essa aqui, ó. Então tá certo aí. Agora, o limite, ó, só dessa aqui é 0. É 0, então essa aqui o limite é 0. Essa aqui é limitada. É essa função aqui, ó. Tá? Então é 0. Tá bom? É isso. É isso. O limite, eu não falei disso, mas é verdade. O limite aqui das funções de várias variáveis, né? Ele tem as mesmas propriedades operatórias do limite das funções de uma variável. Então, para funções de várias variáveis, o limite da soma é a soma do limite, o limite do produto é o produto do limite, o limite do quociente é o quociente do limite, o limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. Aquelas propriedades operatórias todas do limite das funções de uma variável, o limite das funções de várias variáveis tem. Ah, por quê? Epsilons e deltas, tá? Que é a mesma demonstração envolvendo epsilons e deltas, tá? Você faz lá, né? Tá bom?
Eu estou falando isso porque, olha, por exemplo, digamos que você vai calcular esse limite aqui, ó. Esse limite aqui. Será que dá aqui? Bora. Limite xy tendendo para 0, 0, desta função aqui, ó. X à quarta sobre x vezes y ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Essa função aí. Eu quero calcular o limite dessa função. Se eu substituir o ponto, dá 0 sobre 0. Aí eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é o limite xy tendendo para 0, 0. Eu vou separar essa soma aí. Esse denominador, vou separar. Então vai ficar x à quarta sobre x quadrado mais y quadrado mais xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tá? Eu tenho isso. E aí é o que eu digo, o limite de uma soma é a soma dos limites. Então, continuando para cá, isso aí vai ser o limite xy tendendo para 0, 0, daquela primeira ali, mais o limite xy tendendo para 0, 0, daquela segunda lá. Tá? Isso aqui vai ser igual ao limite, esse limite aqui é xy tendendo para 0, 0. Eu vou escrever assim, x quadrado vezes x quadrado mais y quadrado. Este limite aqui tendendo para 0, 0, eu vou escrever assim, x vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, tá? Essa aqui tende para 0, esta é limitada. Então é 0 o limite. Mas esta aqui tende para 0 e esta é limitada. Então é 0 também. Então é 0, tá? Então este limite aqui é 0, tá? Certo. Aí eu vou calcular esse limite bem aqui, ó. Eu vou calcular esse limite bem aqui agora. Vou calcular esse limite bem aqui. Calcula esse limite aqui. Limite xy tendendo para 0, 0 de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Já sei, esse limite aqui é isso, olha. Esse limite aqui é isso, eu escrevo assim, pronto. Essa tende para 0, essa é limitada. Pronto, ganhei 2 pontos. Né? O que está errado aí? O que está errado aí? O que está errado? Essa função não é limitada, né? Não é limitada, aquela função que eu falei ainda há pouco. Então está errado, perdeu. Tá? Entenderam? Não vou usar errado esse teorema. Ele só serve se aquela segunda função for realmente limitada, tá? Tá bom ou não? Então tá. Esta é a nossa terceira situação envolvendo o limite, tá? Na verdade, essa função aqui, o limite dela não existe, o limite. Não existe. Não é que seja 0, não existe o limite. Acontece isso, né? Desde lá do cálculo 1 a gente está acostumado com função que o limite não existe, né? Algumas funções lá do cálculo 1 que o limite não existe, ó. A mais famosa, talvez. Módulo de x sobre x, quando x tende para 0. Não existe esse limite. Não existe. Não existe. Pode vir até o contrário também. Limite
de x sobre módulo de x também não existe, né? Os limites laterais são diferentes, né? Outro limite, ó. Limite do seno de 1 sobre x, quando x tende para zero. Não existe também. Não existe. Limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1. Não existe também. Limite pela esquerda do 1 é menos infinito, pela direita é mais infinito, né? São exemplos de limites lá do cálculo 1 que não existe. Aqui no cálculo 2, funções de várias variáveis, também nós temos limites que não existem. Eu já até falei de um, né? Lá no começo sobre esse assunto limite, eu falei de uma função lá que o limite não existia, né? Tá? Ok. Então já vimos 3 situações, né? Quando a função é contínua, no ponto onde eu quero calcular o limite, é só substituir. Quando a função não está definida naquele ponto, mas eu consigo achar uma outra contínua e igual a ela, o limite da função é igual ao limite dessa outra. Aí eu recaio no caso anterior. Ou esse caso, quando você consegue fatorar a sua função em 2 funções. Uma tende para zero, outra é limitada, né? Uma tende para zero, outra é limitada. Aí o limite é zero. Agora vamos ver 2 situações em que o limite não vai existir, tá? Essas 2 situações, elas são delicadas. Tem gente que não entende essa situação. E sempre erra quando cai na prova. E às vezes cai, né? Então prestem atenção para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem, não cometerem o erro do pessoal do passado, tá bom? Muita gente erra essa situação porque tem uma lógica envolvida. Tem uma lógica envolvida. Mas não é coisa do outro mundo, não é coisa... Né? Nós somos seres humanos, a gente tem uma lógica intrínseca, né? É essa lógica que a gente tem que usar. Olha, vamos tentar ver essa situação, tá? Para ficar bem entendido, para ficar bem entendida essa situação que eu quero explicar para vocês, que são as duas outras situações sobre limites que a gente vai estudar, vamos ver um exemplo antes. Vamos ver um exemplo antes. Olha, eu vou considerar essa função bem aqui. F de xy igual a função que a gente já trabalhou com ela, né? Raiz de x menos raiz de y sobre x menos y. Essa função que nós vimos que o domínio dela era o conjunto dos pontos x e y pertencente ao R2, tal que o x tem que ser maior ou igual que zero, o y também tem que ser maior ou igual que zero, e o x tem que ser diferente do y. Né? Era isso aí. E aí sim eu quis, então, vou desenhar aqui o domínio da minha função. Nós já vimos essa função bastante, né? Nós vimos o gráfico dela, vimos pontos convergindo para o ponto de acumulação que a gente usou. Mas o gráfico dela é esse aqui, ó. Está aqui o plano XY, né? Como x é maior que zero, y é maior que zero, é só o primeiro quadrante aqui, e ainda tendo que tirar a diagonal, que são os pontos em que o x é igual a y. Tenho que tirar essa diagonal aqui. Né? Então, o domínio, esses são os pontos em que o x é igual a y. Então, eu tenho que tirar essa diagonal, e o domínio da minha função é isso. Ela pega pontos daí e transforma aqui em números, né? Aqui está o meu R. Aqui está o R2, que é o R2 está aqui. Né? Mas o domínio dela é só isso aqui. Aí tá, eu pego esse ponto bem aqui, ó, que é o ponto 1, 1. Né? Ele está justamente fora do domínio da função. Mas ele é um ponto de acumulação do domínio. E aí eu quero calcular o limite dessa função
quero calcular o limite dessa função quando xy tende para esse ponto 1, 1. Tá? Ou seja, eu quero calcular esse limite aqui. Quando xy tende para 1, 1. E aí nós calculamos, né? É a segunda situação sobre limite, a gente substitui da 0 sobre 0, a gente vai em busca de outra que seja contida igual a ela, conforme falei no início da aula, e dá meio o limite. Dá meio. Dá bem aqui, ó, meio. Então, quando eu tenho pontos se aproximando desse aqui, as imagens deles se aproximam do meio. Tá? E aí eu vou fazer agora o seguinte, olha, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou pegar agora, aqui está o R, né? Eu vou pegar uma curva aqui, que passa por esse ponto. Esse é o ponto 1, 1, né? Eu vou pegar, a curva que eu vou pegar, a trajetória dele é essa reta aqui, ó. Passa aqui no 2 e no 2. Qual é essa função? Qual é essa função alfa? Alfa de t é a função t2 menos t. Observe, olha, quando eu calculo essa função no 2, alfa de 2, não, alfa de 0. Aí dá 0, 2. Dá 0, 2. Que é esse ponto aqui, ó. Quando eu calculo ela no 2, dá 2, 0. Que é esse ponto aqui. Então, é essa reta mesmo, né? Ela está definida aqui no intervalo 0, 2. 0, 1, aqui 2, tá? É essa função, é essa a trajetória dela. Ela é percorrida nesse sentido aqui, assim. Tá? Observem uma coisa sobre essa função, sobre essa curva alfa. Ela é contínua. Ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque as funções componentes são contínuas. Ela passa pelo ponto 0, 0, 1, 1, que é onde eu quero calcular o limite. Onde eu quero calcular o limite. Ela passa pelo ponto, porque alfa de 1 coloca 1 aqui, coloca 1 aqui, ó, dá 1, 2 menos 1 dá 1 também. Então, 1. Tá? E ela passa uma vez só por aquele ponto. Tá? Excluindo esse ponto aqui, tomando como domínio esse intervalo, acontece o seguinte, olha, se o t é diferente de 1, que é o alfa de t está todo dentro do domínio da minha função, e o alfa de t é diferente de 1, 1. Quer dizer, tirando esse ponto 1 aqui, a minha função está toda dentro do domínio, ó, da minha função f. A minha curva está toda dentro do domínio. E, além disso, ela passa por esse ponto aqui uma única vez. Tá? Ela não faz isso aqui, ó. A minha função, ela vai aqui, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Ela passa uma única vez por aquele ponto, tá? Tá. Aí eu vou fazer agora a composta. F composta com alfa. Tá? Como é essa composta? Como é essa composta? Bora fazer a composta aqui. A composta dessa função, vamos calcular aqui a composta. F composta com alfa. F, alfa de t, está aqui alfa de t, ó. É t menos 2. É 2 menos t. Então, o x está sendo igual a t e o y igual a isso. E eu estou calculando a minha função, está aqui a minha função, ó, naqueles pontos. Ó, o x é t, o y é 2 menos t. Então, vai dar o quê? Vai dar raiz de t, que é o x, menos raiz de 2 menos t, que é o y, t menos o y. Isso aqui dá raiz de t menos 2 menos t. E aqui, olha, vai ficar
Vai ficar t aqui, porque menos com menos dá mais, né? Vai ficar t somado com esse t, vai dar 2t menos 2. Dá isso aí. Dá isso. Essa é a função composta. Ela é uma função de uma variável, porque ela é uma função de R em R. É uma função de uma variável. Eu vou calcular o limite dessa função de uma variável, dessa composta. Quando t tende justamente para o ponto que é levado no ponto de acumulação da minha função f, onde eu estou calculando o limite. Justamente aqui, ó. Ou seja, eu vou calcular o limite, aquele limite ali, ó. Tá? Pronto, é o limite lá do cálculo 1, esse limite aí. Lá do cálculo 1. Como é que eu calculo esse limite? Tem várias maneiras, né? Ele é uma indeterminação. Se eu coloco 1 aqui, aqui dá 2 menos 1, coloco 1 aqui também, dá 2 menos 1, vai ficar raiz de 1 menos raiz de 1, que é 0. E aqui coloca 1 aqui, ó, vai ficar 2 menos 2, que é 0. Né? Uma indeterminação. Eu vou calcular usando o L'Hopital. Já que é um limite 0 sobre 0 de uma variável, né? Eu vou usar o L'Hopital. Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar o limite, t tendendo para 1, derivada disso, 1 sobre 2 raiz de t. Derivada disso, 1 sobre 2 raiz de 2 menos t, vezes a derivada do argumento, que é menos 1. Derivada desse, 2. Isso aí vai dar o limite, t tendendo para 1. Olha, vai ficar assim, 1 sobre 2 raiz de t, esse menos com esse aqui, com esse menos dá mais, 1 sobre 2 raiz de 2 menos t sobre 2. E agora, quando eu substituir o 1, não dá mais 0 sobre 0. Aqui, quando eu substituo 1, dá raiz de 1, que é 1, vai ficar meio. Coloca 1 aqui, olha, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, mais meio também sobre 2, né? Sobre 2. Olha, meio mais meio é 1. Então, dá 1 sobre 2, tá? Aqui em cima dá 1 sobre 2, dá 1 sobre 2, tá? Vejam, então, que o limite da composta também deu meio. Também deu meio, que nem o limite da função. Tá? Isso vai acontecer sempre. Olha. Repetindo. Você tem uma função de duas variáveis. Está aqui a função. Você tem um ponto de acumulação do domínio dela. E aí você calcula o limite dela quando x tende para esse ponto de acumulação. Dá um número esse limite. No caso aqui deu meio. Se você pegar uma função contínua que passa por esse ponto de acumulação uma única vez, que está contida no domínio da função, exceto nesse ponto, e aí você faz a composta da função com essa curva, o limite dessa função composta é o mesmo limite da função. Entenderam? Para qualquer curva que você pegar, qualquer. Entendeu? Olha, eu vou pegar outra curva. Presta atenção. Eu vou pegar outra curva. Não vou mais pegar essa, vou pegar outra aqui. Está aqui, a real. Eu vou pegar uma curva definida de 0 para mais infinito, gama. E essa curva, a trajetória dela é essa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui. Também passa pelo ponto. Como é a parametrização de gama? É θ quadrado, assim que é a parábola. Mas eu só quero para t maior ou igual que 0. Porque senão não vai estar no domínio da função. Maior que 0. Aberto aqui. Essa curva ela é contínua, ela passa pelo ponto 1 também, porque gama de 1, quanto é gama de 1? Colocar 1 quadrado, dá 1. Ela passa uma única vez por aquele ponto. E aí eu vou fazer a composta agora
da f, da nossa f aqui, por essa gama. Tá? Vamos lá fazer, vou repetir aqui. Fazer tudo agora para essa gama agora. Para essa gama. Fazer a composta de f com gama. Isso aqui é f, a gama está aqui, ó, está aqui a gama. É t quadrado. Então o x é t, o y é t quadrado. Vou calcular minha função f nele. Então vai ser raiz de x menos raiz de y sobre x menos y. Tá? Vamos ajeitar isso. Isso é raiz de t. Raiz de t quadrado é módulo de t, mas o t é positivo, o t. Porque o meu t eu estou tomando nesse intervalo aqui, ó. Tá? O meu t está aqui. O módulo de t é o próprio t. Tá aí, essa é a função composta. Vou calcular o limite dessa função. O limite da função composta. Quando t tende para o ponto, no caso 1 aqui, que é o que é levado nesse, ó. Tá? Quando t tende para 1. Então vai ser o limite, t tendendo para 1 daquilo. Substitui 1 aí. Vai dar 0 sobre 0. Vou aplicar L'Hopital. Vai ser o limite, t tendendo para 1. Deriva esse. 1 sobre 2 raiz de t. Deriva esse, 1. Deriva esse, 1. Deriva esse, 2t. Pronto. Vou substituir agora, ver se não dá mais 0 sobre 0. Então, coloca 1 bem aqui. Vai ficar meio menos 1. Coloca 1 bem aqui, vai ficar 1 menos 2. Meio menos 1 é menos meio. 1 menos 2 é menos 2, é menos 1. 1 menos 2 é menos 1. Menos que o menos dá mais. Meio dividido por 1 é meio. Pronto. O limite da composta para essa outra curva também dá meio, que é o limite da função. Entenderam? Qualquer curva que você pegar, eu vou pegar essa circunferência bem aqui, faz a composta, calcula o limite da composta, vai dar meio. Qualquer curva, desde que a curva seja contínua, passe pelo ponto, e para pontos diferentes do que é levado aqui, ela esteja no domínio e não passe de novo pelo ponto lá. Passa uma vez só pelo ponto. Entenderam? Isso é um teorema da matemática, aqui do cálculo. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui esse teorema. Eu vou escrever esse teorema. O que diz esse teorema? O que diz esse teorema? É um teorema importante aqui para o limite. Ele diz assim, olha. Ele diz assim, é que nem lá. Ó, você tem aqui uma função. Aqui está o Rn, tá? Aqui está o Rn. F, R. Você tem uma função de Rn em R. Aqui está o domínio da função. Não vou desenhar aqui. E aí bem aqui tem um ponto de acumulação do domínio. E aí você calcula o limite dessa função quando o x tende para esse ponto e dá um número L. Comparem com essa situação. Ó. Eu tenho a minha função, tenho o ponto de acumulação do domínio dela, calculei o limite dela quando o x tende para esse ponto, deu meio. É o que eu estou dizendo aqui de maneira geral. Tá? Agora eu pego uma curva alfa. Está aqui o domínio da minha curva alfa, né? Está aqui o domínio da minha curva alfa. E ela passa por esse ponto. Tá? Então tem um T0 aqui que é levado aqui nesse ponto. E ela é contínua. E ela passa uma única vez por esse ponto. Para pontos diferentes de T0, o alfa de T, para T diferente de T0, o alfa de T está dentro do domínio da função. Quando eu faço a composta, o limite dessa composta é esse L também.
Vamos escrever isso, para ficar registrado na forma de teorema, né? Então vamos lá, ó. Vamos lá, teorema. Sejam f de A contida em Rn em R uma função IP0 um ponto de acumulação de DF, tá? Se alfa de B contido em R, tomando valores em Rn, é uma curva, é uma curva, tal que ela passa pelo ponto, alfa de T0 é P0, e para T diferente de T0, alfa de T pertence ao domínio da função e alfa de T é diferente de P0. Ela passa uma única vez pelo ponto. Então, o limite da função composta, sim, faltou dizer isso, seja f de algo de uma função tal que o limite da função de várias variáveis, quando x tende para P0, é um L. Então, o limite da composta, quando t tende para T0, esse T0 aqui, também é L, tá? É isso. Se você tem uma função, tem um ponto de acumulação do domínio, o limite dela, quando x tende para esse ponto, é L, e você pega uma curva contínua que passa por esse ponto, então o limite da função composta da função com a curva também vai ser L, tá? É o que nós vimos aqui. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? É muito simples. Você tem uma função de várias variáveis que o limite é L. Qualquer função, qualquer curva que passe pelo ponto, o limite da composta da função com a curva também vai ser L, tá? Olha, prestem bem atenção agora, Agora é o pulo do gato. Olha. Digamos que eu tenho uma função de várias variáveis, 2 variáveis, 3 variáveis, e tenho um ponto de acumulação do domínio dela, e quero calcular o limite da minha função nesse ponto. Eu quero calcular esse limite aqui. F de x, quando x tende para P0, e eu não sei quanto é esse limite. Tá? Aí tá, então vou fazer o meu desenho aqui, ó. Então aqui está o Rn, aqui está a minha função de Rn em R, aqui está o P0, o ponto de acumulação do domínio, eu estou querendo calcular o limite dessa função quando x tende para P0. E eu não sei quanto é esse limite. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu estou pensando aqui na minha situação, no meu teorema, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma curva, a alfa, que passa por esse ponto, contínua, que passa uma única vez pelo ponto, exceto por esse ponto, os outros pontos dela estão contidos no domínio da função. E vejam que eu não sei quanto é o limite. É diferente daqui, que eu sabia que o limite era L. Diferente daquela que eu sabia que o limite era meio. Eu não sei quanto é o limite. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá. Eu não sei quanto é o limite dessa função quando x tende para P, mas peguei uma curva que passa por esse ponto, o T0 aqui é levado nela aqui. Aí eu faço a composta. É uma função de R em R. E aí eu observo que
O que que eu observo quando eu faço a composta? O que que eu observo quando eu faço a composta? Eu faço a composta e aí eu calculo o limite da composta. E eu vejo que não existe esse limite. Não existe. Não existe. Entendeu? O que que eu concluo daí? O que que eu concluo daí? Eu concluo daí que o limite que eu estou querendo, tá? Limite de f de x, quando x tende para p0, não existe também. Por que que eu chego a essa conclusão? Que o limite da função que eu estou querendo não existe também. Por quê? Por quê? Aí que está a lógica da coisa. Por quê? Presta atenção. Por quê? Se existisse esse limite e ele fosse igual a um número L, deveria existir esse aqui e ser igual a L também, porque é isso que acontece. Entenderam? Quando eu tenho uma função de várias variáveis que tem um limite, o limite da composta dela com curvas que passam por aquele ponto, o limite da composta também é esse L. Entenderam? Então, se você pega uma composta que o limite não existe, não pode existir esse limite aqui. Senão esse existiria. Vocês entenderam? É muito simples. É muito simples. Mas é isso que pega. Muita gente se atrapalha com isso. Entendeu? Vamos ver um exemplo dessa situação. Vamos ver um exemplo. Olha, eu quero calcular esse limite bem aqui, ó. Limite de x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Quando xy tende para 0, 0. Tá aí, essa é a minha função. Quando eu substituo 0, x, 0, y, 0, dá 0 sobre 0 aí. Nem dá para eu fatorar essa aqui para colocar uma tende para 0, outra limitada, não dá. Aí eu fico pensando, esse limite eu acho que ele não existe. Eu acho que ele não existe, esse limite. Como é que eu vou provar que ele não existe? Esse limite é assim, ó. É assim esse limite. Quero calcular esse limite, né? Ele é assim, ó. Aqui está o R2, aqui está essa função aí, tomando valores em R. O ponto que eu quero calcular é esse aqui, ó. É o 0, 0. O domínio dessa função é todo o R2 excluindo o 0, 0. Eu vou pegar então uma curva aqui, alfa, que passa por esse ponto. Qual é a curva que eu vou pegar? Essa aqui, ó. A curva que tem como trajetória o eixo x mesmo. Que curva é essa? Alfa de t igual a t0. T0. Essa curva passa pelo ponto onde eu quero calcular o limite. Tá? Ela é contínua. Ela passa uma única vez por aquele ponto. Vou fazer a composta. F composta com essa minha curva. Ou seja, f calculada em t0. Então, o x é t, o y é 0. Então, isso aqui, o x, no lugar do x põe t, no lugar do y põe 0. Vai ficar t raiz de t quadrado, no lugar do y, 0 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar t sobre raiz de t quadrado. Então, isso aqui vai ficar t sobre módulo de t. Essa é a composta. Aí eu vou calcular o limite da composta. Quando t tende para 0, o parâmetro que dá aquele ponto. Tá? Isso aqui
Isso aqui é o limite, t tendendo para zero, de t sobre módulo de t. Esse limite, conforme eu falei ainda há pouco, x sobre módulo de x, não existe. Os limites laterais são diferentes. Quando x tende a zero pela esquerda é menos 1, quando x tende a zero pela direita é 1. Esse limite não existe. Pronto, o limite de uma composta com da minha função composta com uma curva não existe. Então este aqui não existe também. Pronto. Entenderam? É isso. É isso. Se existisse esse limite, e fosse 2, por exemplo, ou fosse meio, por exemplo, esse aqui também existiria, e seria 2 ou meio, entendeu? Mas como ele não existe, esse aqui não pode existir. Se ele existisse, esse existiria. Entenderam? É muito simples, tá? Muito simples. Entenderam aí? Agora, cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa, olha só. Presta atenção num desastre. Tem um desastre que acontece aí, ó, que é assim, ó. Olha só. Eu vou fazer isso aqui para vocês não fazerem, tá? Ó, eu quero calcular esse limite. X sobre x quadrado mais y quadrado, quando xy tende para 0, 0. Tá? Daqui, eu quero calcular o limite dessa função aqui. A minha função é essa. É x sobre... E aí, eu acho que esse limite não existe, eu vou pegar uma curva. Peguei aqui a minha curva, vou pegar outra curva agora. Só que eu vou pegar agora esta curva aqui, ó. O eixo y. Como é essa curva? É 0t. Essa curva serve também, ela é contínua, ela passa pelo ponto aqui, ó. Passa uma única vez pelo ponto, vou fazer a composta. Tá? O x é 0, o y é t. O x é 0, o y é t. Então vai ficar 0 sobre raiz de 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Isso aqui fica 0 sobre raiz de t ao quadrado, que é 0. Ah, deu 0, função constante. Então o limite de f de beta de t, quando t tende para 0, é 0. Então esse limite aqui é 0 também, já que o limite da composta é 0, entendeu? Aí que está o erro, entendeu? Olha, para essa composta deu 0, mas será que para outra vai dar que não existe? Pode acontecer de dar que não existe. Está aqui, olha. Para essa outra aqui dá que não existe, entendeu? Você pode pegar 10 curvas e ir fazendo a composta e mostrar que os limites vão dando aquele número, mas nada garante que uma 11ª que você vai pegar vai dar que não existe, entendeu? É isso, aí que está a dificuldade da coisa, tá? Então, pessoal, essa é a nossa 4ª situação de limite. Você vai calcular um limite de uma função e você fica pensando, não é o primeiro caso. Essa função não é contínua aqui, ela não está definida. Não é o segundo caso, eu não consigo ir atrás de uma outra. Não é o terceiro caso, eu não consigo fatorar como 2. Eu estou achando que esse limite não existe. Eu vou atrás de uma curva. Eu tento essa aqui, deu 0. Aí eu fico cheio de esperança, talvez o limite exista mesmo, seja igual a 0. Mas não dá para eu concluir só daqui, que já é 0. Porque vai que tem uma outra curva que eu não pensei ainda nela, que não existe. Vou procurar outra. Olha essa aqui, não existe. Pronto, agora acabou meu trabalho. Se não existe o limite da composta com a curva, não existe o limite da função. Tá bom? É assim que se procede. Essa é a nossa 4ª situação. Vamos para a nossa 5ª e última situação, tá? 5ª e última situação. Espero que vocês tenham entendido.
que não cometam um erro, né? Vamos apagar tudo para ficar tudo às claras para a nossa quinta situação. Sabe como é a nossa quinta situação? Olha, também envolve esse teorema aí das curvas. Também envolve. Só que é um outro jeito de você usar aquele teorema. É assim, ó, presta atenção. Você tem uma função aqui e um ponto de acumulação do domínio dela, e você quer calcular o limite. Quer calcular o limite dessa função quando tende para o ponto de acumulação. E você não sabe quanto é o limite. Aliás, você não sabe nem se existe o limite. Pode ser que não exista, né? E aí você pega uma curva, né? Pega uma curva. Então, olha, você está nessa situação aqui, ó. Você está nessa situação aqui. Está aqui o Rn, está aqui o Rn, está aqui a minha função de R em Rn, está aqui o ponto de acumulação do domínio dela, e você quer saber quanto é o limite dessa função quando x tende para esse ponto. Você não sabe quanto é. E aí você já tem aquela experiência lá da quarta situação, né? Você já testou todas as situações aqui, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Aí vamos apelar, quem sabe não é a quarta situação, né? Aí você vai pegar uma curva aqui, então. Pega uma curva aqui, alfa, né? Que passa por aquele ponto lá. Está aqui a minha curva alfa. P0 é alfa de T0. Contínua, passa uma única vez por aquele ponto. E você faz a composta. Faz a composta. F composta com alfa. Calcula o limite da composta. Pega e calcula o limite da composta. Limite de f de alfa de t, quando t tende para t0, tá? Vou chamar de t1 aqui, para ficar... que depois eu vou pegar um outro, né? t1. E aí você dá um L. Em vez de não existir, dá um número. Vou chamar de L1, porque eu vou pegar um outro aqui. Dá um número. Tá? Olha, se desse que esse limite não existe, né, deu que o limite não existe, aí acabou. Não vai existir esse também. Mas não, deu um número. Que nem quando eu peguei o eixo Y lá naquele exemplo anterior e deu 0, né? Aí tá. Aí você pega outra curva. Outra curva. Eu vou pegar aqui agora uma outra curva, uma curva beta, também aqui do domínio dela, também passando por esse ponto aqui, uma outra curva aqui, beta, e aí T de 2 aqui é o beta de P0, e aí você faz a composta, fazer aqui para cima, F composta com beta, e aí você calcula o limite dessa outra composta, limite de F com beta de T, quando t tende para T2. E dá um número também, só que dá um L2, com L1 diferente de L2, dão dois números diferentes. Essa aqui o limite da L1 e essa aqui o limite da L2. Diferente os dois limites. E aí você conclui que o limite, esse limite aqui, não existe. Você pega e conclui daí que o limite de f de x, quando x tende para P0, não existe. Tá? Não existe. Tá bom? Não existe. Tá? Por que eu concluo que não existe? Por que eu concluo que não existe? Porque, pessoal, lembra do exemplo que eu fiz ainda há pouco, daquela função? Se existisse esse limite,
e ele fosse igual a L, a um número, todas as compostas teriam esse limite, teriam o mesmo limite, entenderam? Que nem aquela função lá que tinha limite meio, e eu peguei a reta que passava, e o limite da composta dava meio, depois eu peguei a parábola e dava meio também. Quando esse limite existe, e você pega curvas que passam pelo ponto P0, pega 2 curvas, 3 curvas, quantas curvas você quiser que passem por esse ponto, os limites das compostas da função com as curvas vão tudo dando o mesmo limite L. Então, se uma composta dá um limite e outra composta dá outro limite, o limite da função não existe. Porque se existisse, eles seriam iguais esses limites aqui. Entenderam? É essa lógica aí que eu estou falando. Entendeu? É isso, é isso. Essa é a nossa quinta situação. Você pega 2 curvas para provar que o seu limite não existe, em vez de pegar uma só. Você pega uma curva que a composta dá um limite. Pega outra curva que a composta dá outro limite. Então não existe o limite. Tá? Vamos ver uma situação, vamos ver um exemplo. Olha, vou pegar essa função aqui, ó. O limite, eu quero calcular o limite de x vezes y sobre x quadrado mais y quadrado, quando xy tende para 0, 0. Quanto é esse limite? Está aqui a minha função é essa, ó. xy sobre x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, de novo, está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, o domínio dessa função é todo o R2, exceto a origem. Está aqui a minha função tomando valores em R. Tá? Eu quero provar que esse limite não existe. Eu vou pegar uma curva aqui. Alfa. Tá? Que curva essa vai ser essa alfa? Vai ser aquela mesma, a curva que tem como trajetória o eixo x. Então eu vou pegar essa curva aqui, ó. Eu vou pegar essa curva aqui. Alfa de t igual a t0. Essa curva, tá, já vimos, ela é contínua, ela passa pelo zero, e ela passa uma única vez pelo zero. Vou fazer a composta da minha função com essa curva. Alfa de t é t0. Então, olha, onde tem x é t, onde tem y é 0. Na minha função aqui. Onde tem x é t, onde tem y é 0. Então, vai ficar assim. T vezes 0, t quadrado mais 0 ao quadrado. T vezes 0 é 0, t quadrado mais 0 ao quadrado, t quadrado. Isso é 0. Olha, a minha função composta deu a função constante igual a 0. Então, o limite dela, o limite da função composta, quando t tende para 0, que é o ponto que é 0, é a própria constante. Tá? Tá. Agora, então, olha, eu peguei essa curva, fiz a composta aqui, e o limite dela deu 0. Agora eu vou pegar outra curva. Vou pegar uma curva beta, que também passa por esse ponto. Eu vou pegar a curva que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ela também passa por esse ponto. Como é essa curva? A curva beta é a curva TT. O x é igual ao y, por isso que ela é bissetriz. Ela também passa pelo ponto. Beta de 0 é 0, 0. Ela é contínua. Ela passa uma única vez por aquele ponto. Eu quero saber como é a composta. Como é a composta aqui, de f composta com beta. Vou fazer a composta. F beta de t. Tá? Então vai ser f de tt. Onde tem x é t, onde tem y é t.
Na expressão da minha função aqui, onde tem x é t, onde tem y é t também. Então vai ficar x vezes y, x² mais y², que é tudo t. Então aqui em cima vai dar t². Aqui embaixo vai dar 2t². Corta t² com t² dá meio. Olha, a minha composta também deu uma função constante. Então o limite dela é a própria constante. Nem sempre dá a constante, né? Ah, mas deu diferente, ó. Uma composta dá 0, outra composta dá meio. Então eu concluo que não existe meu limite. Não existe meu limite, tá? É isso. Esse limite não existe. Pronto. Diga, mestre. Seu nome? Meu nome é Carlos, de Engenharia em Telecomunicações. Pois não, Carlos. Eu só queria saber se a quarta e quinta situação serve só para falar que o limite não existe, ou tem como provar que ele existe? Não, não. A quarta e a quinta situação são só para não existir. Ah, só para... Não existe, é. Ah, tá? Não tem como provar que o limite existe por elas, não? Pelas curvas, não. Tá? Obrigado. É isso. Justamente o que eu ia falar agora. É um erro muito comum você querer pegar curvas para provar que o limite existe. Por exemplo, olha, neste limite aqui mesmo, neste limite aqui, eu peguei esta curva aqui, ó. Peguei esta curva, fiz a composta, o limite deu 0. Ah, então, quem sabe não é 0 esse limite, né? Vou pegar outra curva. Eu vou pegar a curva gama. Olha, é T0, né? Eu vou pegar a curva 0T, que é o eixo Y. Gama de 0 também é 0, né? E eu vou fazer a composta. Né? Fazer a composta. Então, isso aqui é 0T. Então vai ficar 0 vezes t, 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Isso aqui é 0 sobre t ao quadrado, e é 0 também. Então o limite dessa composta, gama de t, quando t tende para 0, é 0 também. Ah, olha, uma já deu 0, outra já deu 0, então pronto, esse meu limite aqui é 0. Existe é 0. Está errado isso, entendeu? Você pegou duas curvas que deu 0. Mas será que não tem uma terceira que vai dar diferente de 0? Tem, está aqui, ó. Está aqui. Uma terceira que dá diferente de 0, entendeu? Você pode pegar 10 curvas dando 0. Será que não tem uma 11ª que não vai dar 0? Entendeu? Então não adianta você querer provar através de curvas que o limite existe. A gente só pega curvas para provar que ele não existe. Tá? É Carlos, né? Carlos, tá bom? Entenderam, pessoal? Olha, resumindo, então acabou o nosso assunto limites, tá? Acabou. Resumindo limites, presta atenção. São 5 situações. Primeira situação, a função é contínua. Você olha para o limite, olha para o ponto de acumulação, ela é contínua naquele ponto. Só substitui e pronto. Dá um número. Segunda situação. A função não está definida no ponto de acumulação. Você substitui o ponto, dá 0 sobre 0. Todas as outras situações vão ser assim, 0 sobre 0. Tá? Só a primeira que não é. Todas as 4 outras situações são indeterminações. Então, a segunda situação, você substitui o ponto, dá 0 sobre 0. Aí você fica pensando, mas olha... Talvez dê para fatorar, simplificar, racionalizar essa função e eu encontro uma outra igual a ela. É isso que acontece mesmo na segunda situação. Você encontra uma outra igual a ela, só que essa outra contínua no ponto. Aí você substitui o ponto nessa outra e esse é o limite. Tá? Essa é a terceira situação. É a segunda situação. Terceira situação. Você tem lá que calcular o limite da função naquele ponto, aí você fica olhando, olha, não é a primeira situação,
não é a segunda, eu não estou conseguindo simplificar, fatorar, racionalizar, não estou conseguindo. Ah, mas olha, eu fatoro em duas. Essa função é o produto de duas, essa tem limite zero, essa é limitada, então o limite é zero. Essa é a terceira situação. Você escreve a sua função como produto de duas. Uma que tende para zero, outra que é limitada, aí o limite é zero. Na terceira situação, o limite é sempre zero. Tá? As duas outras situações, você vai pegar curvas para provar que o limite não existe. Tá? A quarta situação, você pega uma curva, faz a composta, o limite da composta não existe. Então não existe o seu limite também, o limite da função de duas, três variáveis, não existe, tá? Pegou uma curva, fez a composta, o limite da composta não existe. Pronto, acabou. Limite não existe. Quinta e última situação. Você pega lá o seu limite, fica olhando para ele. Peguei uma curva. A composta deu um limite. Peguei outra, a composta deu outro limite. Não existe também, tá? Ah, eu peguei uma curva, o limite deu uma coisa. Peguei outra curva, o limite deu a mesma coisa. Não adiantou nada. Até agora não adiantou, esse segundo trabalho aqui não serviu para nada. Você tem que achar uma curva para que dê diferente. Aí sim termina o seu trabalho e você diz que o limite não existe, tá? Tá bom? Aqui não existe. Tá bom ou não? Aí você pergunta, professor, mas como é que eu faço para saber qual situação é? Não tem jeito. A única maneira de você saber qual é a situação é pela sua experiência. Você faz 20 limites desse. Quando você vai fazer o 21º, você olha para o 21º, está aqui a terceira situação. Você já está craque, entendeu? O único jeito é você gastar tempo com isso, para ter experiência e usar a sua experiência, tá? Sem experiência não adianta, não tem um caminho. Aí você olha aqui, o que eu faço para saber qual é das 5 situações? Não tem como, tá? Não tem como, tá bom? Ok. Eu ainda tenho 15 minutos, então acabou o assunto limites. Vamos começar um outro assunto. Olha só. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, olha. Lá no cálculo 1, a gente aprende o conceito de derivada. A derivada de uma função do cálculo 1. E esse conceito de derivada faz muito sucesso. É o máximo esse conceito. Por quê? Você com derivada, você estuda os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Você pega os pontos críticos e analisa com a derivada se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, se é ponto de inflexão. Você estuda a concavidade da função. Até integral você usa derivada. Você quer integrar uma função, você vai em busca de uma outra cuja derivada é aquela que você quer integrar. Até para limites você usa derivada. Pega o limite 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aplica L'Hopital, deriva em cima e embaixo. Então, derivada é tudo de bom lá no cálculo 1. Aí a gente fica se perguntando, e aqui no nosso mundo das funções de duas variáveis, será que as derivadas parciais vão fazer esse papel? Será que as derivadas parciais vão ser aqui aquela coisa fabulosa que é a derivada lá no cálculo 1, né? Tudo a gente vai usar derivada para resolver as paradas daqui das funções de várias variáveis? É essa que é a questão que nós vamos ver agora. O que a derivada de cálculo 1 tem assim de legal que talvez as derivadas parciais tenham, né? Aí vamos para a gente começar a ver esse assunto chama funções diferenciadas. Funções diferenciáveis. Tá? Vamos estudar esta função aqui. F de xy igual a xy sobre x² mais y², se o xy for diferente de 0, 0. E 0, se o xy for igual a 0, 0. Olha, pessoal, olha. Né? A mesma aqui, ó.
que eu já sei que não existe o limite, né? Fiquem com isso na cabeça, não existe o limite dessa coisa aqui, tá? Coitada, né? Olha, mas eu não quero, por enquanto, eu não quero o limite, eu quero as derivadas parciais dessa função. E só na origem, só no 0, 0. Então eu quero isso aqui, ó. Derivadas parciais de f de xy em 0, 0, tá? Ou seja, eu quero isto aqui, ó. Isso, quanto dá isso, e isto aqui, quanto dá isto, tá? Bem, como é no 0, 0 e ela é definida desse jeito, eu tenho que usar a definição, né? Aquela fórmula de derivada parcial, tá? Então vamos lá. Vamos lá. A derivada parcial de f com relação a x no 0, 0 é o limite x tendendo para 0 de f de x0 menos f de 0, 0, sobre x menos 0. Isso aqui vai ser o limite x tendendo para 0. F de x0, esse x tende para 0, mas não é 0. Então eu tenho que usar esta expressão aqui. No lugar do x é x mesmo, no lugar do y é 0. Então vai ser x vezes 0 sobre x² mais y². F de 0, 0, f de 0, 0 é 0. Então é menos, né? 0. X menos 0 é x. Isso aqui vai ser o limite x tendendo para 0. Olha aqui, pessoal. Aqui fica assim, 0 sobre x². Sobre x. Isso aqui é o limite, x tendendo para 0. Aqui dá 0. Que é 0, então. Né? Então, essa derivada parcial aqui é 0. Ó. Essa aqui também vai ser 0. Por que eu sei disso? Essa função é simétrica. Se eu troco x por y, não muda nada. Então, o que acontece para uma, acontece para outra. Mas se você quiser calcular, calcule. Use a fórmula que vai dar 0 também, tá? Ok. Mas aí eu me pergunto assim, quanto é o limite desta função quando xy tende para 0, 0? Isso aqui vai ser o limite xy tendendo para 0, 0. Olha, vejam que no limite, esse cara é diferente de 0, 0. Ele tende para 0, 0, mas não é igual a 0. Então, calcular o limite dessa função é calcular o limite dessa expressão aqui. xy sobre x² mais y². Né? Que não existe. Já sei que não existe. Portanto, o limite dessa função quando xy tende para 0, 0 não existe, então ela não é contínua nesse ponto. Que uma função, para ser contínua em um ponto, o limite tem que existir e tem que ser o valor dela nesse ponto. Então eu concluo que essa função não é contínua. O gráfico dela tem um problema no 0, 0. F de xy não é contínuo. E esse que é o problema, sabe? Esse que é o problema. Porque o que acontece, olha, lá no cálculo 1, se eu tenho uma função de uma variável, olha, uma variável, tá? Função do cálculo 1. Se essa função tem derivada em um ponto do domínio, então essa função é contínua em x0. Mas agora nós vimos que eu tenho uma função aqui que
tem as derivadas parciais dela num ponto aqui, que no caso é o 0, 0, ela tem as derivadas, existem as derivadas parciais, são 0, mas existe, né? Mas ela não é contínua. Então, aqui no cálculo 2, acontece isso. F de xy pode, ela tem derivadas parciais. Pode acontecer isso. F tem derivadas parciais em P0. Entretanto, isso não implica que a função seja contínua. Em P0, tá? Pode acontecer isso. Então, infelizmente, o conceito de derivada parcial no cálculo 2 não vai fazer o mesmo sucesso que o conceito de derivada fazia lá no cálculo 1. A primeira coisa logo que a gente quer que aconteça é que se a função tenha derivada, ela seja contínua. E aqui não. Então, o conceito de derivada parcial para a função de 2, 3 variáveis não é uma boa generalização para o conceito de derivada do cálculo 1. Então, a gente tem que buscar agora um outro conceito de derivada para a função de várias variáveis, que seja bom. Um conceito que, se a função for derivável por esse novo conceito, então ela é contínua naquele ponto. Se ela for derivável por esse novo conceito em um ponto, então ela é contínua naquele ponto. Pelo menos isso, entenderam? E é esse novo conceito que a gente vai buscar na próxima aula, tá? Por enquanto vamos ficar por aqui, tá?